Fala pessoal, saudações! Bom, hoje eu resolvi gravar o nosso expresso, tomando meu cafezinho nessa xícara super bacana, porque o assunto merece que nós comecemos com o pé direito. Muito tem se falado que a nova lei de licitações é a lei da governança. Aliás, cada vez mais o foco, ao menos em discursos, tem sido dado à temática governança em contratações públicas. A minha provocação de hoje talvez seja no intuito de prover uma correção de rumos a isso. Será mesmo que o meu foco último, meu foco principal numa contratação pública é a governança ou eu estou com um pouco de miopia aí nessa temática? Vem comigo. Primeiramente, o que é governança quando a gente fala de contratações públicas? Bora simplificar isso aqui. Todo poder, toda regência deve sempre ser originária da sociedade. Um agente público, no entanto, que trabalha com licitações e contratos, ele acaba conhecendo muito mais sobre a matéria do que um cidadão que trabalha em outro tipo de área. Então, o que acontece? São criadas amarras em termos legais, em termos de sistemas, em termos infralegais, que vai garantir a esse cidadão que um agente público, como eu, vai atuar profissionalmente 24/7 em estrita consonância com os interesses da coletividade. Então a gente pode usar a alegoria de uma marionete, tá? O cidadão tem a mão, eu sou o agente público, né, o boneco dessa marionete, e tem fiozinhos que vão reger essa atuação. O somatório de fiozinhos é chamado de governança, tá? E cada fiozinho é um artefato de governança. Tem fiozinhos mais grossos, que estão na Constituição, inclusive, e tem fiozinhos mais finos, que podem ser um artefato menor de governança. Até mesmo um parecer bem feito, bem redigido, ele é um artefato de governança. É isso. Ocorre que uma contratação pública deve ser vista como um processo, assim como as diversas facetas de uma organização pública, no caso, mas privada também, devem ser vistas sobre a dinâmica processual. Eu tenho, por exemplo, o processo de gestão por competências, o processo de apreciação e de construção de leis e normas infralegais. Eu tenho o processo de desenvolvimento de sistemas. Até em nossa vida pessoal, o que a gente faz, no fundo, é ingressar e tentar bem desempenhar processos. Pode ser um processo para preparação para uma prova de um concurso público ou até mesmo uma prova de corrida. São processos com atos preparatórios, mas que no final eu quero ter um bom desempenho. E aí que vem a grande sacada. Em um processo, eu viso sempre performance. Tá? Esse é o grande foco. Eu quero desempenho. Essa é a meta. Bem performar. Agora, o que vem antes são variáveis que eu tento controlar, que eu tento fazer uma boa gestão para que culmine sempre numa boa performance. Esse é o ponto-chave. E a nova lei de licitações? Bom, a nova lei de licitações apresenta em seu artigo 11 o que ela entende por performance de uma contratação pública. Performance é alcançar o resultado almejado pela administração, a efetividade. É também praticar um preço econômico, nem sobrepreço, nem superfaturamento, mas também não um preço inexequível. É eu conseguir isonomia e justa competição. E, por fim, não menos importante, é eu conseguir tangenciar, é eu conseguir fomentar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Essa é a minha performance, ou melhor, essas são as dimensões de performance. E a governança, Renato? Essa é uma lei que tem um monte de fiozinhos de governança. Vou citar alguns. Plano de contratações anual é um fiozinho. Centralização, padronização são fiozinhos. Todo o rito, ficou bem mais completo de sanções, responsabilidade subsidiária, diversas facetas de inovatividade, como PMI, diálogo competitivo, que atraem o mercado para dialogar, são fiozinhos, ETP e por aí vai.
Então, é uma lei de fiozinhos. Do artigo 12 em diante, eu posso dizer, a gente tem um monte de fiozinhos dessa marionete. Agora, o meu foco último, aonde vai estar? No artigo 11. Já chegando ao fim aqui do meu cafezinho, qual o risco que a gente encontra? É o mesmo risco cultural e comportamental da administração nas últimas décadas, que pegou um modelo de gestão pública bastante desenvolvido, sim, que é a burocracia weberiana, e transformou-a numa burocracia disfuncional, em que o meio era mais importante do que o fim. E aí a gente tem a mesma coisa. Muito provavelmente, isso a gente vai viver nos próximos anos, a governança ela acaba ficando uma governança disfuncional. Fazer meu plano de contratações anual vai ser mais importante do que eu atingir os objetivos do artigo 11. Fazer uma matriz de riscos com diversas cores, páginas, dimensões, vai ser mais importante do que ao final eu ter meu posto de saúde construído, funcionando e de repente conseguindo diminuir a mortalidade infantil. Então o seu coração, ele tem que bater por onde? Em primeiro lugar, pelas dimensões de performance. E a governança, Renato? A boa governança, no fundo, são artefatos de controle. E que eu investir bem nelas na medida certa, eu vou conseguir aumentar a probabilidade de desempenhar bem o meu processo. Por fim, vale a máxima, então, que a diferença entre o remédio e o veneno às vezes vai estar na dose. Essa é uma lei da governança? Jamais, jamais. É uma lei do desempenho processual em contratações. Mas isso repousa, sim, em diversos artefatos de governança. Grande abraço.